Olá, internautas, senhoras e senhores, tudo de bom com vocês? Espero que sim. Gravar uma sequência dos vídeos esclarecedores na área científica religiosa. Primeira mão, quero agradecer os senhores que já assistiram esse vídeo. O primeiro foi falando sobre Caim. Todos esses vídeos ele tem apenas a intenção de esclarecer aos senhores de uma forma diferenciada do que já foi abordado até o momento, até a data desse vídeo ser gravado. Um assunto hoje nós vamos estar debatendo é sobre a imortalidade da alma, sobre a alma, que é um tema muito debatido por muitos palestrantes no Brasil, no mundo afora. Essa briga doida que existe entre você morrer e ter um lugar para ir, né? Muitas religiões acreditam também nesse princípio de que você morrendo já tem um lugar reservado bom para você, mas não vai de acordo com o que a gente já expressou nos outros vídeos. No vídeo 1, falamos sobre Caim, sobre a questão da oferta. Se você está tendo uma oferta boa, fazer um resumo do primeiro vídeo. Se você vai estar fazendo uma oferta agradável ao Senhor. Novamente chovendo na minha cidade, cidade dos três climas, cidade da terra dos três climas, Itapipoca, Ceará. Eu gravo daqui, sou itapoquense natural, mas minha vida foi em alguns lugares por aí desse Brasil e no mundo afora. Então, voltando aqui para essa temática muito importante, de onde, pois, vem o dogma da imortalidade da alma? Ele vem de conceitos éticos, pagão, da Índia, da Pérsia, aprimorado por Sócrates e implantado por Platão. O defensor máximo foi um filho de Alexandria, Atenágoras. Foi o primeiro grego a escrever sobre a imortalidade da alma, afirmando ele em seus livros, em seu escrito, que o homem tinha uma alma imortal. Mas o que é que nós lemos na Bíblia? Em Gênesis 2, verso 7, a Bíblia lá deixa bem claro que aparece dois vocábulos. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente, alma vivente, alma vivente. Vou repetir de novo o texto que está aí em Gênesis, versículo 2. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. A palavra alma vem de dois vocábulos. No grego, que significa nefesh, que quer dizer alma, um corpo completo, e psique, que quer dizer também alma. Não existe nada de extraordinário na questão da alma. A alma é um ser completo, é um ser vivo. Somos nós somos alma. Dentro desse contexto, desse vocábulo, nós compreendemos que alma é um ser, é um organismo vivo. Depois que você morre, essa alma deixa de existir. Você perde o fogo de vida. Porque quem deu o fogo de vida foi o Senhor Deus, quando formou o primeiro homem chamado Adão, onde eu trago lá no primeiro vídeo, falando justamente da situação de Caim e Abel. No segundo vídeo, falando sobre a batalha do Apocalipse, que é mal interpretado pela Bíblia, que tem um contexto religioso muito forte, e foi um dos vídeos até agora menos assistido, foi a batalha do Apocalipse. Porque muita gente já se considera sabedores desse tema, dessa temática. Não, esse cara aí tá falando mentira, esse cara aí não tem
não tem base para falar nisso. Primeiramente, eu fui quase, eu já contei no primeiro vídeo que eu estudei muita teologia, eu só não me formei em teólogo. Mas eu estudei muita teologia, que eu pertencia a uma religião que a pessoa faz estudos bíblicos diariamente, estudo em diversas... E é uma das instituições que tem universidade até na Europa, né? Tem universidade pelo mundo todo, das melhores universidades. Essa religião que eu seguia, ela tem universidade. Inclusive é das religiões que aprimorou o primeiro conceito sobre alimentação. A alimentação saudável, a alimentação que não causa doença no ser humano. Apesar de que lá no vídeo 2, eu apresento lá que os dois tipos de alimentos. O ser humano precisa de dois tipos de alimento. Mas o que é que causa realmente o ser humano vir a adoecer? O excesso daquele tipo de alimentação, a repetição de um tipo de alimentação. A alimentação, já os médicos dizem, a ciência diz que tem que ser balanceada. Tem que ser balanceada. Então, o dogma nasceu 150 a.C. pelo Atenágoras. Ele escreveu esse livro baseado em Platão e Sócrates, e ele escreveu esse livro. Mas aqui nós vemos aqui que Jesus, quando esteve aqui na Terra, que recebeu o nome de Jesus, eu também peço um like, né? Um like aí, dê um like aí, galerinha, dê um like aí. Eu vejo muitos vídeos no YouTube sem conteúdo nenhum, só o cara falando besteira, e dá 1 milhão, 2 milhões de acessos. Vamos ter um momento de reflexão sobre esses vídeos que eu estou fazendo, porque eu não estou fazendo por acaso esses vídeos. Ele tem todo um planejamento, tem todo um estudo sobre o que eu estou falando. Não é porque eu estou na região do Nordeste que eu seja considerado inferior em termos de inteligência, não. Essa teoria já morreu. Achar que só os intelectuais é o norte-americano, que os intelectuais só podem ser pessoas que já estudaram nas melhores universidades de Harvard. A inteligência não depende de diplomas. A inteligência não depende de contexto social. A inteligência depende daquilo que você busca. Os discípulos que viveram com Jesus, todos eram analfabetos e conseguiram, com Jesus, alcançar o grau de intelectualidade. O próprio apóstolo Paulo, lógico que Paulo já tinha um contexto já romano, ele já tinha frequentado as escolas romanas, mas eu também não frequentei escolas ruins, não. Minha formação, eu sou especialista em metodologia do ensino fundamental e médio e superior. Então eu já passei da faculdade, já tenho uma pós-graduação, já sou pós-graduado. E fora que eu sou formado em matemática, formado em língua inglesa e graduado também em língua portuguesa. Mas eu não falo muito português corretamente porque eu vivo numa região que o dialeto, a gente acaba absorvendo esse dialeto nordestino e acabamos falando um pouco errado. Até mesmo pela cavidade vocal, porque eu estou falando para pessoas intelectuais vão entender isso. Porque nós somos formados, as nossas palavras são feitas pelo aparelho fonador. Ele precisa do nariz, da boca para fornecer o som. E se tiver gripe ou tiver um dente com problema, qualquer coisa, a palavra não vai produzir corretamente. Você estiver gripado. Esse, muitas vezes, é a questão do dialeto e a própria cavidade vocal, né? O aparelho fonador, ele é formado pelos pulmões, pela boca e cordas vocais. Até fiz uma musicazinha sobre isso aí. Ele é formado pelos pulmões, pela boca, cordas vocais e nasais. É o aparelho fonador. Galerinha, a imortalidade da alma. Por que que falam tanto na imortalidade da alma? Porque diversas religiões acreditam que o morto, quando morre, as pessoas a gente vê sempre assim, ele está em bom lugar.
Vamos hoje ter base fundamental no livro de Eclesiástico. O livro de Eclesiástico é o livro que vai explicar tudo sobre a morte. E eu convido você a fazer uma leitura na sua casa sobre o livro Eclesiástico. Fica depois de Provérbio. É um livro muito pequeno, escrito por Salomão, que está lá tudo sobre a morte. O que acontece quando a pessoa morre? Para onde é que vai? Se realmente tem essa alma, né? Se realmente existe essa alma. Então a temática aqui é sobre isso. Todos os palestrantes que eu conheço no Brasil, eles defendem, eles falam sobre a imortalidade da alma, mas quando chega no momento de esclarecimento, ele acaba seguindo um conceito espiritista. Lembramos que a religião, ela se divide, a religião maléfica, ela se divide, porque a religião do bem se divide no Pai, Espírito Santo, no Pai, o Espírito Santo, se divide em três, tem a Trindade. A religião do bem tem a Trindade, e a religião do mal também criou a Trindade. Porque Lúcifer, depois que ele caiu, ele não cria nada, ele só aprimora aquilo que já existe, mas levando aquela aprimoração para o mal. Bem, Deus constituiu a cana de açúcar para fazer o açúcar, mas Lúcifer foi lá e constituiu que a pessoa pode dali transformar em álcool para beber. E assim sucessivamente, tudo que ele pega, ele transforma ele desfaz, porque o objetivo dele, a briga dele, como eu já falei, é para desfazer tudo que Deus criou, porque ele participou da criação, né, no universo, então ele trabalha justamente para destruir tudo que Deus criou. E aqui nessa passagem Deus fala: há muitas moradas na minha casa, se assim não for dito, eu não teria dito, eu vou preparar lugar. Então aqui em João 14, verso 2, Deus disse que foi preparar lugar para todos os seres humanos que querem viver com ele. E aí a religião maléfica se divide em quê? Que eu esqueci de abordar. Falei só da boa, que é o Pai e Espírito Santo. A maléfica ela se divide em satanismo, espiritismo e demonismo. E muitas pessoas praticam essa religião desconhecidamente, inocentemente. Por isso que Deus muitas vezes perdoa, porque as pessoas inocentes, que não têm um conhecimento, Deus perdoa, né? Mas esse perdão não é tão assim, porque agora eu vou viver sem conhecimento para Deus me perdoar direto. Não funciona bem assim, não. É quando você é induzido a seguir uma coisa, bem, é uma seita, né? Não é religião, é uma seita. A seita de colocar pinces no nariz, colocar tatuagem é uma seita chamada satanismo. Porque você está sacrificando o próprio corpo. Essa seita nasceu ainda com Jezabel, uma princesa que viveu no Império, ainda nos tempos dos reis, e ela introduziu nas cavernas, nos lugares arredores de Israel, essa doutrina. Inclusive, há muitos pensadores estudiosos que acreditam que quando Moisés expulsou o povo dessas práticas, a Bíblia lá fala que Moisés expulsou essa raça de pessoas que estavam praticando, adorando o sol, fazendo sacrifício, cortando a pele, cortando o corpo. Inclusive, o profeta Eliseu também passa por esse problema no antigo Israel, quando ele leva a mensagem lá para o rei, ele encontra os adoradores de Baal e ele desafia todos eles. E aí eles começam a praticar sacrifício, cortando a pele, fazendo todo o ritual que eles tinham costume. Então esse ritual não é de agora, que a gente vê as pessoas fazendo isso, colocando pins, fazendo tatuagem. E aí, já voltando já para o século medieval, essa prática de colocar pinças se tornou um lugar muito atrativo para os piratas.
E quem eram os piratas? Eram homens que fugiam da cadeia e não podiam mais pisar em terra, porque na hora que ele pisasse em terra, eles eram presos. Então eles viravam os piratas. Então eles usavam anéis, tudo para amedrontar, para eles poderem, quando sentia fome, eles saqueavam os vilarejos para pegar comida, né? Porque eles não iam morrer no mar, só comendo peixe. Então foi assim que surgiu os piratas. Os piratas surgiram justamente de homens que fugia do presídio, né? Era sentenciado pelos reis na época, até mesmo a forca ou a navalha lá no pescoço. E isso eles viraram um pirata porque não podia mais voltar. Bem, já falei já um contexto de pirata, de religião, de seitas religiosas. E o tema é sobre a imortalidade da alma. Vamos para frente. Vamos ver aí no próximo slide. Bem, segundo aqui esse outro slide apresenta aqui justamente que todo ser humano quer. O ser humano quer que ele morra. Todas as pessoas normais desejam viver para sempre. Está em Jó 4, 17 a 27 e Eclesiastes 1, 18. São os livros que falam justamente desse conceito. Essa foto é humana, mostra aqui as 3 pessoas que morreram. Deixa eu clicar aqui a setazinha. As 3 pessoas que morreram aqui na sepultura, elas estão como que já saindo em espírito para ser recebido lá por Deus, mas o livro de Eclesiástico não diz isso. O livro de Eclesiástico aqui, de 1 a 18, diz que quando você morre, você vem para a sepultura. A palavra sepultura vem do significado Sheol. Significado sepultura está também em Mateus 28, 1, Juízes 16, 31 e Eclesiástico 9, 10. A palavra Sheol aparece muitas vezes na Bíblia, identificando a sepultura. E o que significa Sheol? O que significa sepultura? Sepultura é onde vão os mortos, né? Lógico. O Eclesiástico, aqui que eu não botei essa passagem, mas o livro do Eclesiástico diz que quando você morre, o amor, ódio, tudo pereceram. Todo pereceram. Então, como é com a criatura que está lá na sepultura? Em Gênesis 2, verso 10 diz que só pode haver alma se existir 2 substâncias. O pó, que é o nosso corpo, que Deus formou nós do pó, e é do pó e do pó voltarás. Pronto, só isso. Se nós somos formados de 2 substâncias, do pó e fogo de vida. Esse fogo de vida é retirado, porque o fogo de vida é um dom dado por Deus. Não é espiritismo. Não é a alma sair atravessando a parede. Não existe isso. O próprio Jesus, quando voltou, porque essa teoria já existia, de Atenágoras, muito forte. Inclusive, quando ele vinha no barco, encontrar com os discípulos, agora parou, a chuva vai ser melhor. Quando ele vinha encontrar os discípulos acreditou, olha lá vem uma alma. Ele já acreditava também. O ser humano sempre teve medo de forças sobrenaturais. Devemos lembrar também que Lúcifer ele se apoderou da terra com a queda de Adão. Devemos lembrar também que há uma luta severa na potestade do ar, uma luta ao redor da terra, uma luta travada mentalmente para tomar a mente do ser humano. Lembramos também que Lúcifer ele não consegue ler a mente, ele só consegue captar as suas situações. Como bem, você está em casa muito estressado, muito falando e tudo mais, ele capta os seus desejos pelas suas ações. Ele não lê a lente, mas ele capta as suas ações e com isso ele age ali para tentar derrubar, para tentar transformar você num inimigo de Deus. Essa é a intenção dele. Porque nós somos o único ser no universo que foi formado pelo Deus,
a imagem e semelhança e mais, moldado pelo dedo de Deus. Inclusive foi Jesus que fez o homem. Deus o apreciava ali quando o filho dele o construiu, Adão, que foi feito primeiro Adão. A mulher, já falo lá no outro vídeo, que ela foi feita em segundo plano. Por isso que a capacidade da mulher ela é restrita, ela não chega ao intelecto que o homem tem, ela pode se adaptar, porque não significa você conhecer matemática e saber matemática. Você pode ser apenas um repassador de conteúdo. Você pode apenas ser um repassador de conteúdo. Você, além da matemática, você tem que conhecer métodos, aplicado coisas diferenciadas. Agora, você só repetir o que está no livro não significa você ser capaz de ser inteligente. Você lê um livro e só interpretar o livro não significa que você tem a capacidade intelectual. A capacidade intelectual move fronteiras, ela passa além. E muitas vezes a mente da mulher ela pode ser reduzida nesse sentido. Inclusive todas as construções científicas não aparecem a mulher, ela pode ter participação, menos construção. Então vamos para frente. Então a palavra alma vem do vocábulo nefesh e psique. Nefesh no grego, no hebraico, significa alma, um ser completo, um corpo, um ser vivente. Não existe alma fora do corpo. Morremos e vamos para a sepultura esperar a volta de Jesus. Esperando a volta de Jesus. Agora você me diz assim, quer dizer que todos os discípulos, profetas que morreram estão na sepultura? Estão na sepultura sim. Agora, há um detalhe aí, por eles ter praticado muita justiça e ter se negado aos bens materiais, porque para alcançar o nível espiritual tem que negar-se aos bens materiais e ao próprio desejo sexuais. Porque o ser humano é muito movido pelo desejo sexual. E nós temos um hormônio que ele é o principal inimigo nosso. Ele nos tira que é o hormônio do prazer, né? Ah, mas o homem não deve sentir prazer. Sim, Deus deixou o homem para sentir prazer, mas não da forma que desequilibra ele, né? Infelizmente desequilibra. Você vê uma mulher bonita passando a falar com um homem, você, nossa, às vezes você está falando um assunto bem legal, mas se passar uma mulher bonita, você para de conversar para olhar. Então você tem isso dentro de você, né? Você tem isso. O próprio Matrix, que eu gosto muito do filme, ele diz lá, né, no filme Matrix 1, né, que nós somos descontrolados pela sensação do desejo. Lá mostra bem claro, lá no filme 1. Matrix, eu volto aqui para Matrix, um filme muito filosófico. O 1 e o 2, muito filosófico. O 3 já saiu de cena do contexto de Platão, Sócrates, que eles vinham defendendo, a teoria, muito boa. E esse outro agora botou mesmo a perder mesmo. Então, galerinha, voltando aqui. O que significa inferno? Inferno significa sepultura, tá aqui, ó. Inferno significa sepultura, onde todos os seres humanos vão para lá. Ou seja, todo mundo vai para o inferno, para a sepultura. Eu vou para o inferno. Todos vão para o inferno. É bom lembrar que a palavra inferno, quando a gente sugere a palavra inferno, acredita que é um lugar onde Satanás está. Não. Satanás não está nesse inferno, cara. Primeiramente, outro contexto errado que as igrejas colocam é dizer que quando você morre e você vai para um lugar ruim, Satanás está lá com um garfo e você vai ficar num caldeirão fervendo. Isso aí tudo é da Idade Média, cara. Isso aí tudo foi criado na Idade Média para amedrontar as pessoas da época menos esclarecidas. Se você vê o filme Em Nome da Rosa, por favor, assista o filme Em Nome da Rosa. Ele é só um superficialzinho aí. Mas os monges, os franciscanos,
Eles viviam direto das leituras de livros e descobertas. Só quem tinha direito de ler eram os padres e os reis, só a elite. A pobreza não tinha direito nem de comer. A alimentação boa era toda dedicada à elite. Aí até hoje ainda é, né? O Brasil produz muito alimento, mas o bom vai para fora e nós comemos só o resto. E fica. Essa é a verdade, meu amiguinho. Nada mudou, só mudou os nomes. Só ficou o nome bonito, né? Ah, eu tô estressado. É o quê? A raiva, né? Você sentiu o cansaço. Aí botou estresse. Estou estressado, cansado. Mudou o cansaço, porque o nome fez. Tô cansado, porque cansado dá uma impressão assim, está morto. Estressado não, estressado é mais relax, né? Falar. Então, voltando aqui para o nosso tema. Então, a palavra Tátaro, que significa lugar subterrâneo, inferno, está escrito em Deuteronômio 32, verso 22, Gênesis 37, 35 e Salmo 9, 17. Esse sim é aqui um dos conceitos mais importantes que temos na Bíblia, que relata tudo sobre a morte. O ser humano, para onde é que ele vai. Não tem esse negócio que ele vai lá para o céu ou que ele vai para o inferno, porque ele fez o mal. Ele vai para a sepultura. Todo ser humano. Agora, voltando novamente, há relatos que quando Jesus ressuscitou, alguns entes queridos, ele foi com ele logo morar no céu. Mas o resto está aqui ainda na sepultura. O resto está na sepultura, esperando, né? Então, é bom lembrar disso. Galerinha, eu estou esticando aqui o vídeo, vamos para frente. Então, nós temos dois inimigos do homem, a velhice e a morte. O Salmo 78, 39 fala sobre isso. O Salmo 93, verso 10 fala sobre isso. Jó 4, verso 17, 27. E Jó 7, de 7 a 10. A imortalidade da alma aparece no Velho Testamento 851 vezes. A palavra alma, que quer dizer um ser vivente, um organismo vivo. Eu sou alma. Todo ser humano é alma. Não tem alma fora do corpo. Isso são conceitos que eu vou já mostrar quem foi que criou, que eu já falei um nome, só o nome de um, que foi Platão, Sócrates e Atenágoras. Criou isso aí. As religiões espiritistas se apoderaram desse conceito e algumas outras seitas religiosas, até a própria religião que a gente vê, pessoas dentro da igreja pulando, saltando, gritando feito doido. Primeira coisa, Deus, quando o profeta foi falar com Deus, Elias, ele foi falar com Deus, primeiro veio um redemoinho, aí ele não encontrou Deus lá. Depois veio terremotos, aí Deus não estava lá. Quando chegou no silêncio, Deus estava lá. Deus habita no silêncio. Ele diz, quando tu for orar, entra no teu quarto, fechas a porta que eu vou te ouvir. Esta é a forma que Deus faz nossa leitura. Ah, mas que Deus já leu o nosso pensamento. Salmo 39 fala isso, que antes de você falar, Deus já sabe tudo. De tudo que está acontecendo, Deus sabe. Então, meu amiguinho, essa ideia de você achar que Deus não sabe tudo que está acontecendo com você, sabe sim. Ele está olhando a terra. Ele só se afastou da terra, como eu falo lá, por causa dos nossos pecados e por causa que a humanidade a cada vez mais se atravessa nesse pecado. Então, a luz não pode estar próximo a onde está a negritude, porque senão é consumido, nós somos consumidos. E por enquanto nós estamos na orla negra, né? Apesar que nós temos o anjo de guarda que nos guarda e ele nos transmite essa luz. Mas a tendência da luz dentro da gente é muito pouca, porque nós somos humanos, somos carnais, e somos carnal mais do que espiritual, e isso faz com que a gente absorva mais coisas ruins. É mais fácil nós fazer o mal do que fazer o bem, a Bíblia diz isso.
Aquilo que eu quero fazer de bem não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo, que era um cara que fazia todo um contexto para ser espiritual. Tu pensa aí, o cara que fazia todo aquele negócio, tinha todo, não tinha mulher, ele não era casado, ele se alimentava com alimentos que não prejudicavam a mente nem o corpo, para poder receber o Espírito Santo. A pessoa come todo tipo de comida, come tudo no mundo. Meu amigo, eu procuro para você fazer uma leitura bíblica e olhar todos os profetas se eles colocaram um pedaço de carne na boca. Eu como carne, eu sou pecador, eu como tudo. Tudo que vem aí na coisa eu estou comendo. Então, como eu posso ser espiritual? Espiritual a ponto de enxergar as coisas celestiais. Eu estou falando isso. Eu posso até conhecer alguma coisa, receber alguma coisa espiritual naquele momento mais que eu tiver no meu próprio eu. Mas dizer que você enxerga tudo, isso é mentira. Esse negócio aí desses caras aí que fica dentro da igreja, pulando, saltando, isso não passa de cirquinho, que Deus não gosta. Deus conhece o seu pensamento, conhece a sua palavra, conhece tudo. E aí eles pegam uma passagem em Efésio, voltando aqui, eles dizem que aquele que fala a Deus não fala aos homens, em línguas, né? Fala aos próprios anjos, fala aos próprios seres celestiais. Aí, como o cara eles querem dizer que são altamente espirituais. Oh meu Deus, um ser humano de hoje. Para você chegar ao nível de espiritual, meu irmão, você tem que se reter de tudo. Os discípulos nem bornal carregavam. Só para você ter ideia. Eles se alimentavam daquilo que a terra produzia. Eles colhiam no campo a alimentação. Para não usar nem dinheiro. Que até o dinheiro é corruptível quando você utiliza. Você já se torna corrupto. Em você, o ato de você pegar um dinheiro e comprar, para Deus já se torna corruptível. Quando você faz oração de chinelo, quando você está com a carteira cheia de dinheiro, com os anéis no cordão, essa oração não fica muito boa para Deus. Você tem que se renegar, agora tirar ali as suas coisinhas e se redimir diante de Deus, que Deus detesta a pessoa com o seu egocêntrico, as coisas egocêntricas. Ele dá, ele fornece alimentação. Ele mesmo disse, eu dou alimento aos pássaros, por que eu não vou cuidar dos senhores? Então ele faz isso. Mas não você se achar que é espiritual, que já fala até a língua dos anjos. Olha, que pretensão é essa, meu filho, dizer que fala a língua dos anjos? Anjo não tem língua não. Anjo fala a língua do ser humano que ele quiser falar. É um ser dotado de coisas celestiais. Quando eles foram falar com Abraão, Abraão não precisou falar em línguas não, ó. Então deixe de falar nesse negócio de besteira, porque em Atos 2 desfaz isso, viu? A palavra língua que significa idiomas. Em Atos 2, quando os discípulos receberam o pentecostal aí que você chama, criaram até a igreja pentecostal, tô mais aqui os pentecostais metendo a vara neles aqui, para eles parar com essas frescuras dele dizer que fala língua. Deixe de ser mentiroso, deixe de andar mentindo na igreja. Obrigado. Porque lá diz que quando Deus deu o dom, porque os discípulos eram analfabetos, não sabiam falar inglês, espanhol, grego, aramaico, que tinha lá naquela região. Deus deu o dom deles falar na língua materna daquela geração. Inclusive o texto deixa claro lá. Nossa, nós estamos ouvindo ele falar na nossa próxima língua. Eles não são nazireus. Eles não são hebreus. Como é que nós estamos ouvindo ele falar na nossa própria língua? Então é isso. O contexto da imortalidade, está aqui quem foi que criou. Um deles, o grande defensor dessa imortalidade, foi Thomas de Aquino.
Ele fala no livro dele sobre a imortalidade da alma, a razão superior ou inferior. Com licença, desculpa aí, pessoal. É porque eu tomei essa águazinha, acordei cedo demais. O pai do conceito da imortalidade foi Atenágoras, de Antenas. Morava em Atenas, na região da Grécia. E aí, o que é alma? A alma é um homem, é um corpo, é uma alma. No livro dele ele fala isso, né? O livro dele é o homem, o corpo e a alma, no livro de Atenágoras. E ele baseia justamente aqui no livro de Fendon, da imortalidade de Platão. E Toma de Aquinos também aproveita desse negócio aí, porque eles gostavam muito de implantar essas ideias dentro da igreja quando dominava as pessoas. Quanto mais as pessoas tinham medo de sair, mais eles gostavam de implantar essas ideias. Então essa ideia de alma não existe. O ser humano morre, vai para a sepultura e fica aguardando o juízo final. Essa é a realidade. Aqui nós estamos vendo também que no Velho Testamento aparece a palavra alma, que vem do psique, aparece 755 vezes e não se refere a uma alma que sai do corpo. Se refere a um organismo vivo. Se refere a um organismo vivo, a um ser completo. Então, como eu posso explicar a respeito disso? Vamos supor que você imagine agora comigo que você pega uma cadeira sua, na sua casa. A cadeira que eu vou... a sua cadeira ela pode ter parafusos ou prego enfiado nela. A cadeira está formada. Vamos supor que você se zangou na sua casa e retira todos os pregos. Se ela tiver prego na cadeira, você retira todos os pregos da cadeira. E você retira também todos os parafusos da cadeira se ela tiver parafuso. Estou colocando o símbolo. Primeiro símbolo, que é, eu estou dizendo esse símbolo que eu estou falando, porque Deus falou através de símbolos, eu estou falando através de símbolos, estou colocando a cadeira como um ser humano. A cadeira é um homem. Tá lá os pregos segurando a cadeira. Você arranca os pregos. Você arranca as tarraxas da cadeira. Você vai ter mais cadeira? Não, você não vai ter mais cadeira. Ela está desmanchada em dois produtos. Pregos de um lado, ou parafuso de um lado, e a madeira do outro. Como é que você quer fazer a cadeira? Pega o produto madeira, junta com os pregos, aí se transforma numa cadeira. O homem, só é alma, se ele tiver as duas coisas. Se ele for formado do pó, que é o corpo, e ele tiver o fogo de vida, que é esse ar que nós respiramos. Esse ar que nós respiramos, que produzimos o gás carbônico e o oxigênio, que passa nas nossas artérias. Esse ar que nos mantém. O organismo, ele funciona em conjunto. Os neurônios, as veias, tudo funciona em conjunto. Você levou uma pancada no braço, o organismo deixou de paralisar aquele movimento. E o que significa a morte? Quando você morre do automóvel. Você morre lá, por que morre do automóvel? Porque você paralisou. Se eu cortar meu braço aqui, eu estou paralisando as funções conjuntas do corpo. Porque o corpo funciona todo perfeitamente. Deus fez ele perfeitamente para funcionar. Então, se você adoece a perna, aquela parte do teu corpo começa a se prejudicar porque não há mais funcionamento. Mas você causou aquele mau funcionamento na perna. Quando você leva uma pancada brusca, você prejudicou aquele movimento. Com isso, o teu corpo perde os movimentos e isso vai prejudicando. Com o tempo, você perde o fogo de vida e morre.
E morre também da velhice. O que é a velhice? Insuficiência do corpo funcionando. Não, o corpo envelheceu, meu filho. Como é que vai funcionar mais o sangue, o coração, que está tudo envelhecido? A pessoa morre. Morreu de um desastre. Batida brusca no corpo. Paralisou as funções do corpo que funcionam conjuntamente todos os órgãos. Todo cientista que está assistindo esse vídeo vai entender o que eu estou falando. Então só é um corpo, só é alma se existir duas substâncias, fogo de vida e corpo. Depois que ele morre, ele passa a ser apenas corpo. Ele não é mais alma. Não sai essa alma voando. Não sai essa alma. Vamos supor que o cara morre e ele vai para o céu. Em Apocalipse 1, verso 7, dê uma olhada em Apocalipse 1, verso 7. Diz lá: quando eu voltar, todo olho o verá. A volta de Cristo é para todo cidadão ver. Tanto os que fizeram o bem, como os que fizeram o mal. Vai ver a volta de Cristo. Mas ele não pisa na terra na primeira volta. Ele fica sobre as nuvens. Porque a terra está contaminada. Desde Caim, que matou Abel. Desde Adão, quando a terra foi amaldiçoada com abrolhos e dificuldades. De lá para cá o homem vem só amaldiçoando. E ele diz: todo olho verá. Até os que me transpassaram, até os que me mataram lá. Até os guardas romanos estão na sepultura ainda esperando a volta de Cristo. Eles não foram para lugar nenhum, não. Então, como é que você acredita nessa besteira de achar um conceito religioso antigo da Idade Média, no século XXI? Você acreditar que o ser humano morre e tem uma alma que vai para o céu? Muito bem, ele vai para o céu. Aí Deus diz que volta. Ele vai voltar lá do céu para ver a volta de Cristo. É inaceitável essa ideia, cara. Não tem como. Ou o cara tá no inferno, já atormentado pelo diabo, como diz a religião, né? Eu não vou citar o nome da religião que, desde a Idade Média, centraliza muito essa ideia do diabo com rabo. Satanás, ele não é feio porque pecou. Ninguém fica feio porque pecou. Satanás é um anjo. Só que ele não é mais portador de luz. Ele agora está nas trevas. Ele adquiriu as trevas. Ele não faz mais parte das cortes celestiais. E aí ele trava agora a luta nas hostes celestiais, entre o céu e a situação que ele criou na terra. E, infelizmente, o ser humano com isso adquiriu a morte, que ele vai para a sepultura, que vem do tátaro, que vem aí do que significa sepultura, né? Que a gente já viu lá. Ou seja, significa inferno, lugar subterrâneo, onde todo ser humano vai. Esse é o resgate de Jesus, tirar a pessoa do inferno e dar uma nova vida. Essa sim é a lógica de Deus. Então essa ideia aqui do cara ficar falando e que a alma, lá está o cara morto, lá a alma sai voando. Aqui a alma conversando com o vovô de uma pessoa que já morreu. Isso tudo é espiritismo. A religião demoísma, espiritista estão no mundo. Pessoas praticando essa religião. Uma das mais fortes agora se chama narcisismo, o amor a si próprio, onde o ser humano tem uma tendência de confiar em si próprio. Essa é uma seita mais perigosa que tem. O ser humano se tornou tão egocêntrico, tão amante de si próprio, que já tem músicas que eu vejo por aí dizendo que você não precisa mais nem amar o outro, você tem que amar você mesmo. Ame você, se relacione entre você mesmo. O ser humano foi feito para socializar, cara. Não funciona isso, não. Vai se tornar um animal, um monstro, é? Vai se tornar como esses filmes aí que mostram aí de jogos, esse zumbi.
É isso que quer levar? Porque acredito que realmente no fim dos tempos as pessoas vão estar virando zumbi, que já perderam o Espírito Santo. E a Bíblia relata que com o tempo o ser humano vai perdendo o Espírito Santo. Cada vez mais. Vai se tornando cada vez mais uma aberração para o universo. Você não seja uma aberração para o universo. Esteja sempre nas suas orações, independente de religião. Detalhe, religião não salva ninguém. Quem salva é sua fé. Agora, você precisa de uma religião para se sentir melhor, vá para a sua religião, né? Agora, não confie em tudo, né? Porque muitas vezes os textos são lidos de forma errada, como eu acabei de falar na questão de Atos dos Apóstolos, sobre o dom de língua, sobre você gritar, sobre você pular, né? Fazer oração extensiva. Deus não gosta disso. Deus gosta das coisas em silêncio. Você fazer oração, agradecer a Deus de uma maneira educada. Não precisa gritar nem berrar, porque Deus escuta tudo, Deus sabe tudo, Salmo 39. Então você está rompendo o Salmo 39, que diz lá que Deus já sabe de tudo. O salmista escreveu, um homem que tinha dons celestiais. Sobre questão de dons celestiais, sim, o homem pode obter dons celestiais, o homem pode ter dom de vidência, o homem pode ter esses dons. Ele pode ter dons celestiais e pode ter dom de evidências maléficas também. Lúcia também, na Bíblia, diz que ele se transforma, se possível, até no anjo de luz. Então, tem tantas pessoas que se utilizam das forças celestiais para fazer o bem, como tem pessoas que utilizam as forças maléficas de Lúcifer, que ele comanda a terra. O próprio Deus diz, o mundo é do maligno. O mundo é do maligno, né? Das forças malignas. Então, o homem pode ter vidência sim. Mas vidência não significa que você é um ser celestial. Você tem um dom de enxergar, de captar. Inclusive, existe muitos livros, que é o Corpo Fala, né? Livros que idealizam essa ideia de você fazer uma própria reflexão do seu próprio eu, de você enxergar. Existem pessoas que estudam, principalmente pessoas que são investigadores da Polícia Civil, da Polícia Federal, que eles estudam os movimentos. O seu próprio movimento pode identificar que tipo de pessoa é. Se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa que tem... como é teu costume em casa. Tuas ações refletem o que você faz em casa. Entendeu? Como você age dentro do seu próprio eu. Não só em casa, né? Mas em diversos outros lugares. Tuas ações. Não quer dizer que as ações sejam determinantes. Porque tem muita gente assim, o ser humano é determinado pelas ações. Não. Nem sempre. Às vezes a pessoa, pelo momento ali, ele faz uma coisa, impulsionado pelo ódio, pela raiva que surgiu dentro dele, ele faz uma coisa, mas depois ele se arrepende e se transforma numa pessoa boa. Começa a praticar o bem. Então as atitudes não identificam que a pessoa seja uma pessoa ruim. Eu estou dizendo que às vezes o gesto de você, da forma como você age, identifica quem você é. Há esse estudo também na ciência. Inclusive eu participei de muitas, em Fortaleza quando estava, de muitas sessões, chamadas sessões, do estudo de identificar como é que as pessoas falam. Tem muita empresa que gosta de praticar isso nas empresas. Então vamos para frente. Então a palavra psique significa de origem grega, psique, aqui ó, psique, é usado e descreve alma e espírito, também é usado relacionado na psicologia, psique, a da psicologia. Então, a imortalidade da alma, até botar aqui, é uma mentira satânica, e é verdade mesmo. É uma mentira satânica, que a pessoa morre e tem uma alma. A pessoa morre, vai para a sepultura e fica aguardando Jesus voltar. Então, esse conceito aqui de alma sair do corpo e para algum lugar, isso aqui é um modelo satânico. Detalhe, quando Jesus voltar, que eu vou quebrar também aqui um ciclo mentiroso das religiões, sobre
sobre o arrebatamento secreto. Nossa, é outra mentira. O cara tá aqui, aí só ele vai arrebatado, que ele é o gostosão da história. O outro ficou lá. Deus não vai fazer isso, Jesus não vai fazer isso jamais. De repente a pessoa está dirigindo um avião, e aquele cara vai arrebatado, matou os outros seres humanos. Como é que ele pode ter a salvação? Se ele pode ter a salvação, se ele prejudicou a morte de milhões de pessoas. Então nesse contexto está errado. Jesus volta, fica das nuvens na primeira vinda, e nos ares ele manda buscar os justos para ir no céu. Já explico no segundo vídeo, eu explico isso. O momento investigativo, onde os justos vão ficar no céu perguntando por que algumas pessoas não foram salvas. Deus só vai destruir esta terra quando ele voltar na segunda vez, depois que for julgado e for aberto o livro da vida, que todo o julgamento humano for acontecido, aí ele vem, taca fogo na terra, destrói Lúcifer com o sopro da boca dele, faz tchau Lúcifer. E aí o resto do pessoal que tiver feito mal, taca fogo, purifica a terra e bota a Nova Jerusalém aqui. Apocalipse 21 e 22. Dê uma olhada lá que você vai ver. Então, é satânico mesmo. Essa questão de você achar que a alma sai do corpo e vai para algum lugar. Está em Apocalipse 8, verso 9 e 16, verso 3. A Bíblia fala da verdade sobre a imortalidade da alma. A única pessoa que tem a imortalidade da alma, que é imortal, se chama Jesus Cristo, o Deus Supremo. Gênesis 3, 22, 24, Tiago 4, 14, 2 Timóteo de 1, 17 e 20, 1 Timóteo 6, 16, Romano 2, de 4 a 12. O único que tem a imortalidade da alma é Jesus. É o único. Eu peço desculpa aí, pessoal. Eu fico, às vezes, quando eu tenho refluxo, aí fico, às vezes, quando arrotando. Mas o importante é o conteúdo, que está aqui sobre esclarecimento, quebrando o conceito de Atenagro sobre a imortalidade da alma. Muitos filmes são feitos aí. O Ghosts, primeiro foi aquele filme do Ghosts, né? Do outro lado da vida. A alma vem, passa pelo... O próprio Jesus, quando veio falar com os discípulos, disse, olha, pega aqui, ó, nas minhas mãos. Ele tem carne, tem corpo, tem tudo. Quando Jesus se transfigurou no ser celestial, ele tinha carne, tinha tudo. Assim é o ser humano. Quer dizer que o cara vai lá ficar voando, sem corpo, sem nada, sem se alimentar, sem organismo, sem nada. A Bíblia não diz isso. Se você vê o livro de Coríntios, não sei se é a primeira epístola ou a segunda epístola de Coríntios, mas lá está escrito que nós, vivos, seremos transformados no novo corpo, um corpo com imortalidade. E os mortos ressuscitarão para Cristo, os que tiver feito o bem. E assim os anjos vêm buscar eles, para não ter a questão do arrebatamento secreto, não tem isso aí. Os anjos vêm, pegam, levam o ser humano para lá, para o céu. Os anjos quem vem pegar. Detalhe, uma raiva de Lúcio, qual foi? Foi porque Deus, além de ter feito o ser humano, nós morremos e ressuscitaremos, independente de feito mal ou ruim, porque os ruins também vão ressuscitar. Os bons também ressuscitam. Só que os bons vão para lá, o céu. O céu, em um momento de um milênio, ele volta para morar aqui na terra. Aqui que é o nosso lugar de morada. Deus fez a gente para morar aqui. Ele só vai resgatar, ele vem resgatar o que ele havia perdido. Essa ideia das igrejas dizer que eu vou morar no céu, numa cidade cheia de ouro. Isso é ganância, cara. Ganância do ser humano.
Eu sou pobre aqui, mas serei rico no céu. Oh, meu Deus do céu. Muitos ricos vão ser salvos também, meu filho. Se tiver feito bem, muitos ricos bons. Não há espaço só para os pobres, não. Essa questão de despojar. Quando Jesus falou se despojar das suas coisas, distribuir, Deus quis dizer que nós devemos ser as pessoas melhores. Agora você vai entregar tudo que é seu e ficar pobre. Houve sim um momento dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, se despojar das coisas. Mas, tá vindo um carro aí agora, para finalizar aqui. Mas esse despojamento foi porque realmente eles se entregaram de corpo e alma. Mas nós não temos essa capacidade não, filhinho. De se dedicar só às coisas espirituais, não. Porque aí você vai ter que se alimentar do que há na terra. Você não vai poder utilizar dinheiro, você não vai poder ter casas, você não vai poder ter nada. Porque qualquer coisa dessa que você fizer, você perde o contato natural com as coisas celestiais. Então, se despojais das coisas. Foi o problema do jovem rico. O jovem rico chegou e disse para Deus. Chegou logo falando que Deus era bom. Porque ele se achava bom. O que devo fazer para herdar o reino dos céus? O jovem rico. Eu já faço isso, eu já dou tudo, eu cumpro os 10 mandamentos, eu faço tudo. Mas ele era o quê? Voltado para as coisas materiais. Ele era altamente aquele cara ranzinza. O ranzinzazinho, o modelo de Caim. Só queria juntar no celeiro. Junta, junta, junta. Usando negócio sujo. Fazendo os funcionários sofrer. Não é? E tudo mais. Pessoal, é incrível. Apareceu um cara aqui do nada fazendo isso. Então, deixa o carro passar aqui, né? A gente vê isso, que o jovem rico, ele era ganancioso. E quando Deus disse assim, pois vende tudo que tu tem, só para testar ele. Vende tudo que tu tem e me siga. Ele pegou, dobrou o pescoço e foi embora. Ele não queria se desfazer. Outro relato também bíblico é daquele casal que vende a propriedade. Chega para Pedro e mente para Pedro. O problema dele não foi a venda. E nem ele ter recolhido a metade do dinheiro. O problema dele foi a mentira. O problema daquele casal foi porque eles mentiram. Porque tudo era deles. O próprio Pedro diz assim, cara, tudo era seu. Não precisa você chegar aqui dizendo que entregou tudo, eu sabendo que você não entregou. Como é que tu vai mentir para uma pessoa que tem um dom celestial? Como é que tu vai chegar aí, cara? Eu não fiz isso. Ele tem um dom espiritual, meu filho. Ele enxerga dentro da tua alma, dentro do teu ser. Que a alma aqui vem para a questão do ser. Ele enxerga. As pessoas que têm o dom de Deus, que têm as coisas de Deus, ele enxerga a pessoa. Ele enxerga a sua maldade. Agora vem o segundo carro. Mas vai dar certo. Eu vou finalizar, porque Deus é poderoso. Apareceu os carros da Enel hoje, tudinho aqui. Acho que eles vão fazer vão colocar um poste aqui na minha rua, que nem poste tem. Só vem a conta de água e de energia. Então, galerinha, fiz aqui uma crítica, porque já estou saindo do contexto. Então é isso. O pecado daqueles dois casais que se apresentou a Pedro foi a mentira. E o problema do jovem era que ele era ganancioso demais, só queria juntar para ele. Ele cumpria assim os 10 mandamentos, fazia tudo que era de bom. Dava alimentação
os seus funcionários, mas era mesquinho, né? É, os bens materiais falavam melhor do que tudo para ele, né? Passar aqui o vídeo. Então, galerinha, tá fazendo barulho, mas vai dar certo. Os pais das mentiras e fundadores da imortalidade da alma e das mudanças do tempo tá aqui. Eu coloquei aqui, né? Olha, foi no ano 321 que o imperador Constantino proclamou o domingo. Tá aqui ele aqui, o imperador Constantino. Consegui essa imagem aqui. Ele mudou do sábado para o domingo, perseguição religiosa. E depois o concílio papal, junto com outros impérios religiosos, muçulmanos e tudo mais, eles aderiram esse conceito do domingo, porque era lucrativo para eles, o domingo como o dia de guarda. E no ano 321, Constantino mudou o sábado para o domingo, junto com o concílio papal. Santos Tomás de Aquino também fala sobre a imortalidade da alma. E o Papa Leão X participa também desse modelo de mudança do calendário para meia-noite, né? Junto com concílios e conselheiros aí que fizeram a mudança dos tempos que você convive até hoje, o calendário, né? Você celebra meia-noite, 12 horas, quando zera o relógio. No primeiro vídeo eu deixei aqui uma pauta sem falar direito o que significa a hora religiosa, a hora bíblica que Constantino mudou. A primeira hora do dia é 7 horas. Quando Jesus morreu foi na 9ª hora, ou seja, às 3 horas da tarde. Quando você conta dá 3 horas da tarde, tá bom? Então foi isso que ele fez, ele tirou de 6 às 6 horas, gerava 24 horas. Ele pegou, acrescentou mais 6 para virar 12. Só foi isso. O tempo termina para as pessoas que seguem o contexto do calendário religioso. O tempo termina de 1 a 6. Já vai terminar o sábado, que hoje eu só é sábado. Quando chegar às 6 horas, termina o sábado. Para mim começa o domingo. O primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Segunda é 2, e assim sucessivamente. Já falei no outro vídeo. Foi isso que ele fez. Ele tirou por perseguição religiosa e contexto. Outra coisa ruim que eu vejo no cinema. As pessoas celebrando os dias das bruxas. Por inocência. Aí que chama inocência. Bruxa, quem era bruxa? Eram as mulheres que se deitavam com os padres para ganhar alimentação para a sua aldeia. Eles pegavam e jogavam na fogueira quando pegavam uma mulher dessa, roubando comida. Roubando não, porque ela tinha usado o sexo para poder colher a comida, né? E ela era colocada na fogueira, era chamada bruxa. Isso veio aí, até hoje as pessoas celebram a morte de muitas pessoas que tentaram salvar o seu povo de fome, né? Da fome. Eram mulheres que iam atrás de alimentos, porque só quem podia comer é o clero. Era carne, zona de boi todinha para lá, era todas as frutas. O resto de alimentação que caía é que o povo comia. Vê aí em nome da Rosa que você vai ver isso. Então, galerinha, para finalizar aqui esse slide, então vamos terminar com essas passagens aqui, que está em 2 Timóteo 3, verso 1, que diz: Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois o homem serão egoísta, avarento, jactancioso, blasfemadores, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. E Apocalipse 21, de 1 a 27, e Apocalipse 22, de 1 a 20, que fala da volta de Jesus. Jesus vem não de forma secreta. Jesus vem na forma que todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7 diz: todo olho verá quando Jesus vier, até os que transpassaram, até os guardas que causaram a morte de Jesus, vai ver ele voltando. Então, tanto os bons como os maus vão ressuscitar nesse dia. Detalhe, quando Jesus vier,
além de todo olho verá à volta dele, um anjo desse trocando a trombeta, e todos os anjos tocando a trombeta tem um valor de um barulho de um trovão. E aí a terra não vai ser sacudida, né? A terra vai ser sacudida. É para sacudir a terra. Deus diz que a volta dele não pode ser secreta. Então, por isso que não tem um arrebatamento secreto, porque não tem nada de secreto na volta de Jesus. Apocalipse 1, verso 7 diz que todo olho o verá, até os guardas que o traspassaram ele, que provocou a morte dele. Tanto os justos como os bons. Pessoal, estou gravando de novo, porque houve um errozinho no final aqui. Eu vou ter que gravar de novo. E aí já está bem barulhenta a rua. Então todo olho verá. Então Deus voltará para todo mundo ver os anjos tocando trombeta no estrondo de um trovão. É para sacudir a terra. Os bons vão morar com Deus pelo momento investigativo. É um momento que vai abrir-se o livro da vida. E os maus vão ficar aqui presos com Satanás. Depois Jesus vem com os salvos e destrói Lúcifer com o sopro de sua boca e taca fogo na terra, purifica a terra e instala as pessoas novamente morando aqui na terra. Nós somos feitos para morar aqui e não para morar no céu. Só que aqui Deus quer restaurar o Éden novamente para colocar aqui nós de volta, porque ele veio para resgatar as pessoas, resgatar o que havia perdido. Na batalha no céu, na batalha na terra, e Lúcifer está batalhando justamente para destruir a raça humana com termo de vingança porque ele foi expulso, né? E assim eu termino mais uma série agradecendo a todos vocês, um forte abraço no coração, um beijo para todos, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E também, se você quer frequentar a religião, vá. A religião ela fortalece você, mas a religião não salva. Que você possa ter a Bíblia como um manual de instrução e que você possa, acima de tudo, buscar as coisas celestiais, porque as coisas materiais, tudo fica aqui. Esse foi o intuito desse estudo, um estudo voltado para a imortalidade da alma, mostrar que você vai morrer, eu vou morrer, vamos para a sepultura aguardar o julgamento final. E se você tiver feito bem, vai herdar a cidade santa. Um erro também das pregações é dizer que você vai morar numa cidade de ouro. Isso é um erro, porque a palavra ouro significa coisa de pureza, não significa que vai ser ouro, pode ser outras coisas. Apocalipse revela ouro, mas não quer dizer ouro. Aí os pastores, eu sou pobre, mas vou morar no céu, numa cidade de ouro, meus irmãos. Isso é ganância do ser humano. Isso é ganância do ser humano. Ser ganancioso. Ele acha que os desejos carnais dele, do ouro, da prata, do dinheiro, vai existir lá. Não. Lá você vai ser corpos transformados. Se você ver na primeira epístola de Coríntios, você vai ver lá, ou Coríntios 11 e Coríntios 2, que fala justamente sobre isso. Sobre que os corpos serão transformados em Cristo e os mortos ressuscitarão. E ao encontro com Deus. Esse encontro significa que os anjos vêm buscar aqui na terra o justo. Para o momento investigativo, depois ele instala a nova terra aqui e vamos morar novamente aqui nesse mundo. Esse mundo aqui é feito para a gente morar. Ninguém vai lá para o céu e essa terra aqui ser destruída e ser esquecida, não. Ele vai levar apenas pelo momento, depois traz de volta. Forte abraço no coração. Não creia em tudo que as pessoas dizem. Examine as escrituras. Faça como os tessalonicenses que examinavam. Eles examinavam passo a passo se realmente aquela era verdade. Estudavam os contextos bíblicos direito. A Bíblia é um pouco aqui e acolá. Forte abraço, beijo no coração de todos.